Olá, alunos de método dos elementos finitos. Na aula de hoje vamos simular uma chapa com um concentrador de tensões. A ideia é inaugurar com vocês a simulação computacional de problemas estruturais planos na condição linear, de comportamento linear elástico. Eu escolhi uma peça que tem solução na literatura para a gente poder fazer a comparação dos resultados. Eu poderia ter escolhido uma peça muito mais complicada, mas aí nós teríamos um resultado e vocês não saberiam, e eu não saberia a priori se esse resultado estava certo ou não. Então ter um elemento de comparação é sempre muito interessante. Bom, qual é essa peça? É uma chapa retangular com um furo circular no centro. Esse é um problema clássico de resistência dos materiais. A gente vai pensar numa chapa que tem 1 metro por 0,4 metros, o furo central é bem centralizado com 0,1 metros de raio. As duas faces, a aresta direita e a aresta esquerda da peça, vão estar submetidas a 1 Pascal, que é 1 Newton por metro quadrado. A peça é feita de um material que tem módulo de elasticidade de 207 gigapascal e o coeficiente de Poisson de 0,29, além de 1 centímetro de espessura. É um problema plano. Na condição de linear elástico, o valor dessa carga que está sendo colocada aqui na peça é extremamente pequenininho, mas a ideia é que a gente possa, batendo o olho nos resultados, saber o que está acontecendo sem ter que fazer grandes análises. Bom, a gente sabe que nessas condições, qualquer corte aqui na peça vai me dar uma tensão de tração de 1 Pascal. Logicamente, se esse corte for feito longe do furo. Na região do furo, se a gente fizer o equilíbrio, fizer a conta pelo equilíbrio, a tensão média daria de 2 Pascal nessas condições. O problema é que o furo é um concentrador de tensões e nas suas proximidades a tensão fica maior. Por isso existe o fator de concentração de tensões, que é a tensão máxima sobre a tensão média, e é reportado na literatura para essa chapa um gráfico, que tem vários livros, não é só no livro do Dear Johnston que eu estou indicando aqui para vocês, tem o fator de concentração de tensões em função das dimensões da peça. Se a gente entrar nesse diagrama, usando as dimensões da peça, que eu vou pedir para vocês fazerem com calma, a gente vai descobrir que o fator de concentração de tensões é de 2,5. Lembrando que a utilização desses diagramas é difícil e você pode estar olhando aqui para o diagrama e falar: olha, professor, não estou achando que é 2,25, eu acho que é 2,24, por exemplo, 2,23. Então a gente está dentro de um erro do uso do diagrama, ok? Esse problema é um problema bidimensional, então a gente vai pensar que as tensões também vão ser bidimensionais, a tensão de cisalhamento e de tração e compressão, tensão normal, vão ser bidimensionais. E nós vamos usar uma estratégia de modelamento. Essa peça ela tem simetria geométrica e também do ponto de vista da carga nos dois planos, no plano vertical e no plano horizontal. Como é que a gente vai indicar isso no programa, no software, no ANSYS? No eixo vertical, nessa linha de simetria, nesse plano de simetria vertical, nenhum ponto vai ter grau de liberdade horizontal. Quer dizer, nenhum ponto sobre o segmento da reta AB vai poder ir para a direita ou para a esquerda, porque essa linha vai ficar exatamente nessa posição durante a deformação da peça. A mesma coisa acaba acontecendo, só que para a direção vertical, para essa linha CD, para esse segmento de reta, para esse plano CD, que agora não vai ter movimento, não vai ter deslocamentos verticais, ok? Muito bem. A ideia é dividir essa chapa em elementos bidimensionais, os elementos finitos. A gente estava acostumado a trabalhar com os elementos de treliça que só tinham 1 grau de liberdade, agora a gente vai aumentar 1 grau de liberdade por nó nesse elemento. No ANSYS, você tem uma biblioteca de elementos que tem suas características. Um elemento que funciona muito bem para problemas planos é esse que o ANSYS indica dentro da sua biblioteca com a nomenclatura de Quad 8-Node 183. É um elemento que tem 8 nós, é um elemento bidimensional com 8 nós, um nó em cada um dos vértices do elemento e um nó no meio de cada aresta que liga os vértices desse elemento. Na verdade, apesar da gente indicar que vai usar o
o 8-node 183, nós vamos usar um elemento simplificado do 8-node 183, que é um elemento com 6 nós. Ele é triangular, ele tem 6 nós, porque é um em cada vértice mais um no meio da aresta de cada um desses, no meio da aresta de cada um dos lados desse triângulo. E por que a gente não vai usar esse elemento aqui, né, o elemento com 4 lados? Porque é mais fácil dividir a peça, que é uma peça bidimensional, em elementos triangulares. Bom, vale notar que esse tipo de elemento ele tem 2 graus de liberdade. Então, cada um desses nós ele vai poder se deslocar em x e em y, e só. Ok? Não pode ter nem rotação, nem translação, nem rotação em relação em torno de nenhum eixo, nem a translação no eixo z. Uma das coisas que vocês vão ter que se habituar com o ANSYS, o APDL, é que ele tem uma hierarquia de construção do ponto de vista geométrico. Então a gente tem que lembrar que essa hierarquia, lembrar não, no caso aprender, que ela parte do seguinte pressuposto. A gente vai ter os key points, que seriam os pontos. Esses pontos vão formar linhas, essas linhas vão formar áreas, essas áreas vão formar volumes. E a geometria vai ser dividida em elementos que, por sua vez, têm os nós. Ok? Esse é o ANSYS APDL, que eu já abri, troquei o nome do projeto e escolhi um diretório de trabalho. Aqui nas preferências, estrutural, ok? E vou começar o modelamento propriamente dito, e a primeira coisa que a gente faz é escolher o elemento. Venho até o menu de pré-processamento, escolho o elemento, adicionar. É um elemento sólido, dentre todos os elementos, link, link que é unidimensional, barra, o cano, o shell que nós vamos fazer uma simulação que é uma casca. E aí eu venho dentro do sólido, e aí ele coloca como opção, a primeira opção, o de 4 nós. De 4 nós é um elemento menos complicado, porque ele só tem 4 nós, um em cada vértice por exemplo, de um retângulo. Eu vou usar 8, tem, além dos 4, como eu indiquei para vocês, em cada um dos vértices, mais um nó adicional em cada um, no centro de cada uma das arestas. Ele vai indicar esse elemento e vai dar para ele o número 1. Uma coisa importante, esse problema é bidimensional e eu vou dar uma característica que é a espessura dele. Então eu tenho que vir até aqui nas opções e permitir que o ANSYS use essa espessura. Onde é que isso está indicado aqui, né? Bom, como eu falei para vocês, está aqui o elemento, eu vou clicar nas opções, e aqui, ó, plane stress, quer dizer, a tensão plana, e ele é um tipo de elemento que eu vou usar que tem espessura. Esse plane stress W/THK é tensão, né, no plano with thickness, quer dizer, com espessura. Vou dar um OK e vou fechar. Bom, agora eu vou ter que explicar para o programa, vou ter que indicar qual é essa espessura. Essas constantes reais, elas são relacionadas ao elemento, então são características do elemento. Eu venho até aqui, vou dar um adicionar, vou adicionar uma constante real, que é a espessura no elemento plano 183 que eu vou utilizar. Dei um adicionar, ele fala a constante, o set da constante é 1, e eu vou colocar aqui a espessura. Eu vou trabalhar nas unidades do Sistema Internacional Fundamental. O ANSYS não coloca nenhuma unidade, eu tenho que ser consistente com as unidades que eu vou entrar. 0.01, que é a espessura de 1 centímetro. Vou dar um OK, vou dar um close. Bom, então eu já falei qual é o elemento, já falei qual é a espessura, eu falei que é um elemento plano com 8 nós, 2 graus de liberdade por nó, e que tem uma espessura de 1 centímetro. Agora eu vou falar qual é o material. Material, né, modelo de material, é estrutural, linear, elástico, isotrópico, não tem características anisotrópicas ou direcionais. O módulo de elasticidade para esse material, que eu vou entrar nas unidades do Sistema Internacional Fundamental, é 2.07 e 11, né, 207 gigapascal. E o coeficiente de Poisson, 0,29. Cuidado, eu falei vírgula, mas é ponto, tá? Dá um OK. Eu tenho uma mania, toda vez que ele coloca aqui o material, toda vez eu verifico se esse material foi realmente colocado
direitinho, eu clico no material e vejo aqui, ó, 2.07, E11 e o módulo, né, o módulo de elasticidade e o coeficiente de Poisson. Muito bem. Já falei o elemento, já falei o material, agora eu preciso indicar qual é a geometria. Poderia importar essa geometria de um CAD, né, mas vou fazer a construção usando o CAD do próprio APDL. Tem várias maneiras de fazer essa construção, eu vou usar uma delas, não é a melhor nem a pior. Eu vou indicar aqui no Modeling, eu vou usar uma operação booleana. Eu vou criar uma área, ou um retângulo, por dois vértices, o vértice esquerdo inferior e o vértice direito superior. Então, by two corners. Ele coloca aqui a possibilidade de que eu use algum key point que eu já tenha colocado previamente, ou colocar as dimensões aqui, o WXP e o WYP, vértice inferior esquerdo do retângulo. Então ele vai estar, vou colocar no 0, 0. Ele vai ter, a peça tem 1 metro de largura e 0,4 metros de altura, vamos dizer assim. Então, como eu estou desenhando só 1/4 dela, de largura é meio metro. E de altura, 0,2 metros. Dei um OK, ele vai construir o retângulo. Eu vou construir um círculo e vou fazer uma operação booleana de retirada do retângulo menos o círculo. Então eu vou criar aqui, é uma área, agora é um círculo sólido, e aqui ele vai me dar as opções. O ponto central, que é o 0, 0, e o raio. O raio, 0,1 metros, OK. Notem, pessoal, ele tem um círculo em cima de um retângulo. Agora eu vou fazer uma operação booleana para retirar, para deixar o furo vazio, né? Então, é no operate, operação booleana, de subtração de áreas. Clico na áreas com o botão esquerdo. Eu sempre clico na primeira área, que é a área que vai ser subtraída, nesse caso, o retângulo. Dou um OK e vou clicar na segunda área, que vai ser o elemento de subtração. Cliquei no círculo, dou um OK. Pronto, ele já montou. OK? Bom, existe uma novidade aqui, que é a seguinte. Eu vou ter que dividir essa peça, essa chapa, em elementos. Eu vou ter que criar um negócio chamado malha. Esses elementos, eles vão dividir essa peça. E a gente vai ter que discutir um pouquinho sobre como fazer isso. O ANSYS tem criar a malha chama Meshing. Então eu vou clicar aqui no Meshing e vou usar uma ferramenta automática de divisão, que é o Mesh Tool. Clico no Mesh Tool, aparece essa caixa de diálogo. Bom, eu vou fazer tudo automático, depois vou mostrar para vocês como é que a gente pode fazer alguns controles de malha. Então, o que eu farei aqui? Ó? Eu vou usar uma malha com elementos. Em que área eu vou tentar fazer a divisão? Nessa daqui. Então eu vou clicar, ó, vou colocar uma malha na área, clico em malha e ele vai colocar uma ferramenta de seleção. Nessa ferramenta de seleção, clico com o botão esquerdo, ele muda a cor dessa área, só tem esse elemento para selecionar, vou dar um OK e ele vai gerar a malha. Se vocês olharem, eu posso fazer um zoom aqui, para chegar mais perto, para fazer a modificação de câmera aqui, ó, Plot Controls, Pan Zoom View Rotate, ele vai colocar essa caixa de controle aqui. Eu vou ir para a região do furo e vocês conseguem ver que ele está tentando dividir esse elemento com elementos triangulares. E olha como ficou o furo. O furo ficou horrível, né? Ficou terrivelmente ruim, né? Não é uma malha boa, não é uma divisão adequada. Então, eu posso fazer várias coisas aqui. Entre elas, tentar, de alguma maneira, diminuir o tamanho do elemento para poder capturar melhor essa condição. Mas eu não vou fazer.
eu não vou fazer. Eu vou imaginar que eu não conhecesse esses controles de malha, dou aqui o fit ele percorre a peça inteira, eu não vou fazer nenhum controle e eu vou simular essa peça desse jeito, mesmo sabendo que esse furo foi muito mal representado pela malha que eu escolhi. Aliás, tem uns elementos bastante grandes aqui, e quanto mais deformado for o elemento, pior vai ser o seu resultado. Bom, mas eu vou me contentar com isso nesse exato momento, vou deixar essa malha, então já está dividido. Então a minha peça, a minha área foi dividida em elementos triangulares. Bom, vale registrar que quanto mais regulares forem os elementos e quanto menor forem esses elementos, melhor vai ser o seu resultado, mais tempo computacional você vai demandar. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar as condições de contorno e as cargas. Onde isso é feito? As cargas são colocadas aqui, ó. Loads está dentro do pré-processador. Então, primeira coisa que eu tenho que indicar para o ANSYS, as linhas de simetria. Né? Quais são essas linhas de simetria? Essa linha aqui e essa linha aqui. Bom, as cargas são sempre colocadas nos nós dos elementos. As condições de deslocamento são sempre colocadas nos nós dos elementos. Então vamos colocar aqui, ó. Loads, analysis type é o tipo de análise, é uma nova análise estática, beleza? Linear, elástico, estrutural, estática. E eu vou definir as cargas. Bom, então eu teria que vir até aqui para aplicar os deslocamentos nesses nós aqui, vir até o conjunto estrutural e indicar os deslocamentos, né? Então, venho deslocamentos, aí dá para ver o que eu faria aqui. Eu posso colocar deslocamentos nos nós, então poderia selecionar os nós que estão nessa linha e colocar. Ou eu posso deixá-lo fazer automaticamente. Então, por exemplo, eu clico em linhas, e ele já coloca a ferramenta de seleção, e eu clico nessa linha e dou um OK. O que ele vai fazer? Para todos os nós que tiverem sobre essa linha, ele vai colocar as restrições que eu indicar. O X é deslocamento em X, o Y é deslocamento em Y. São só os 2 graus de liberdade que a gente pode travar. Então, tomar cuidado, eu só vou travar os graus de liberdade horizontais. Então, aqui, nessa linha, eu não vou ter deslocamento o X. Então, o X vai ser igual a 0. Se eu não colocasse nada aqui, ele já colocaria automaticamente 0. Vou dar um OK, ele já travou os graus de liberdade desses nós. Notem que você vai falar assim, professor, mas aqui, ó, tá vendo, tem um nó e ele não colocou. Isso é problema do ANSYS, em termos de representação, mas aqui ele já indicou, ele também já está restrito, porque esse nó aqui que eu estou indicando está sobre aquela linha. Ó, tá vendo que no meio da aresta também tem um nó que ele está indicando? Bom, está faltando colocar a restrição de movimentação vertical para essa linha. Então, nas linhas, clico aqui, dou um OK. Notem que o ANSYS já deixa pré-estabelecido a última indicação que você fez. Cuidado com isso, hein, que você escolheu. Eu vou trocar aqui para o Y igual a 0 e vou dar um OK. Ele travou os graus de liberdade de todos os nós que estão sobre essa linha, os graus de liberdade verticais. E agora eu vou colocar a pressão nessa linha aqui. Ó. Então, não é mais deslocamento, é pressão na linha. Você fala, pressão na linha? Mas lembra que eu já dei a espessura do elemento, então ele já vai entender que essa pressão que eu vou colocar na linha serve para a área. Então eu vou clicar nessa área e vou dar um OK. Cuidado que o ANSYS, ele coloca por default o valor, a pressão pode ser positiva ou negativa para ele. O que seria uma pressão positiva? Uma pressão positiva é entrando na peça e a pressão negativa é saindo da peça. Então nesse caso, ela está saindo da peça, ela é negativa e é 1 Pascal. Então, menos 1, OK. Ele colocou aqui uma setinha, mas na verdade, toda essa linha está sob essa pressão de 1 Pascal. Bom, agora eu simplesmente já fiz todo o set, já coloquei a geometria, escolhi o elemento, material, fiz a malha, que foi a divisão do espaço, coloquei as condições de contorno e as cargas, agora é só rodar. Então eu venho até aqui, vou fechar isso tudo, né? Eu estou dentro do pré-processador, eu venho no Solution e vou dar um Solve. Solve Current Load Solution. Então vou dar um OK. Ele vai falar, olha, nós vamos fazer uma simulação, você dá um OK, ele vai fazer.
Como a malha é pequenininha, como são poucos elementos, ele faz bem rápido. Solução pronta. Ele indica para a gente que a solução foi feita adequadamente. É importante mostrar para vocês aqui, ó, que ele coloca nessa caixa de diálogo alguns elementos, e se há algum problema ele vai te indicar aqui, se não houve convergência e tal, a gente pode fechar aqui. Esse elemento também a gente pode fechar. Agora nós vamos ver os resultados. Aqui eu vou no pós-processador. E aí, uma coisa que eu tenho feito sistematicamente no ANSYS, que não deveria ser necessário, mas é importante fazer, é ler os resultados. Eu venho até aqui, faço dentro do pós-processador, faço uma leitura dos resultados do último set. Então, aperta aqui last set, ele não vai fazer nada, só vai ler os resultados. Bom, o que a gente pode ver aqui? Podemos fazer um monte de pós-processamentos e ver várias coisas. Mas uma das coisas que eu acho que é importante a gente ver logo de cara é ver se o resultado faz sentido do ponto de vista da deformação, né? E aqui eu posso colocar isso visualmente. Então eu venho até aqui, Plot Results. Eu posso colocar a peça deformada. Então é essa opção aqui, essa primeira opção. É interessante que ele coloca várias opções aqui, deixa a opção deformada, mas não deformada, para a gente entender o que está acontecendo. Ó, essa aresta aqui veio para a direita, isso aqui você fala, não, deve estar tudo errado, porque, nossa, que deformação grande nessa peça para 1 Pascal. Lembra que essa indicação, ela na verdade não está em escala isso, ou tem uma escala para ficar visual. Então o que está acontecendo? Essa peça está crescendo para o lado direito, e aí eu tenho uma diminuição dessa parte, e faz todo sentido, e o furo está aumentando, né? Ele está ovalizando. Tá? Lembrando que isso é só visual. Bom, agora eu vou olhar os resultados do ponto de vista das tensões. Como eu farei isso? Então eu venho até aqui, List Results. Eu vou pegar a tensão na direção X. Como eu faço isso? Então, Element Solution, ele me dá várias possibilidades e grandezas para olhar. Eu vou olhar as tensões e vou pegar as tensões na direção X. Tá? Então, ó, componente X das tensões, vou dar um OK. Ele vai mostrar, listar. Isso aqui é por elemento, elemento por elemento. Fica difícil entender qual elemento, qual é qual. Eu poderia pedir para ele numerar os elementos aqui para poder olhar as tensões em cada um deles, mas existe uma possibilidade de fazer com que isso fique visual, que é usar os mapas de cores, né? Então eu não vou listar os resultados, eu vou plotar os resultados. Eu venho até aqui, um contour, e vou pegar um element solution, né, dentro do plot, pedir as tensões na direção X. E aí ele vai usar um mapa de cores para que eu observe. E aí dá para entender algumas coisas interessantes, né? Aqui eu tenho as tensões, ele não coloca unidade, eu tenho que lembrar que essas tensões elas estão na unidade, eu tenho que ser coerente com o sistema de unidades que eu escolhi, então essas tensões que são força por área devem estar em quê? Eu entrei as forças em Newton, na verdade foi uma pressão, foi Pascal, que é Newton por metro quadrado, as dimensões estão em metros, então as áreas vão estar em metro quadrado, então essa tensão está em Newton por metro quadrado, então já está em Pascal. Então a tensão que eu estou vendo aqui já é em Pascal. Está me dizendo que a menor tensão na direção X é de menos 0,193191 Pascal, negativo, né? E a maior tensão é de 5,58 58,111 né, Pascal. Bom, que é a vermelhinho. E onde está isso? Está bem aqui, ó, onde a gente estava esperando mesmo a maior tensão. Qual era o valor mesmo que a gente estava esperando de tensão lá pelo resultado analítico? Por volta de 4,5, a gente encontrou 4,58 e está bem aqui, né, onde a gente estava esperando. Será que esse resultado está adequado? Bom, primeiro se você olhar com calma, eu vou dar um zoom aqui, ó, apliquei Plot Controls, eu vou colocar um box zoom para olhar bem aqui, ó. O primeiro, que fisicamente você não vai encontrar na natureza dois elementos que são, né, uma chapa que é contínua, dois elementos que são contínuos com essa diferença de tensões, isso aqui, ó. Isso aqui não tem o mínimo sentido, é loucura. As tensões, as variações de tensão na peça, elas são contínuas. Então, como eu utilizei poucos elementos, ele não conseguiu pegar essa variação
contínua de tensões. Então, isso é um indicativo muito claro, apesar de eu já saber disso logo de cara, isso é um indicativo extremamente claro de que definitivamente eu estou com uma malha ruim. Bom, a gente não precisava ter feito cálculo nenhum, só olhando esse furo desse jeito para entender que essa malha já estava ruim. Bom, onde você tem tensões menores, você não precisa basicamente de muitos elementos. Então aqui, ó, tá vendo? Você tem tensões muito baixas aqui, então eu não preciso aumentar o número de elementos nessa região. Entretanto, nessa região e nessa daqui eu preciso aumentar o número de elementos. Ele colocou aqui a máxima e aqui a mínima. E eu tenho que aumentar esse número de elementos para tentar pegar uma distribuição mais homogênea, ou melhor, mais suave em termos do que está acontecendo aqui. Então vou ter que voltar e fazer um cálculo novamente. Mas é importante que a gente tenha em mente uma informação. Quantos elementos foram usados aqui? Então eu vou vir até aqui, ó, vou pedir para ele listar os elementos, nós e atributos, só para ter uma ideia, nós usamos apenas e tão somente 46 elementos. Bom, então eu vou anotar aqui que com 46 elementos eu obtive, aqui estão os números dos elementos, se eu quiser eu posso ver elemento por elemento, por exemplo, qual é a tensão em cada um deles. Eu posso vir até aqui, ó, plot controls, numbering, eu vou fazer uma coisa que não devo fazer, ó, element numbers, vou dar um OK, e aí eu vou pedir para ele plotar os elementos. Ó. Cada elemento tem um númerozinho, ele coloca de cor diferente só para a gente conseguir ver. Então, por exemplo, o elemento que está com maior tensão aqui é o elemento que ele está indicando como 10. Né? Bom, vou voltar aqui para Element Solution, porque eu tenho que anotar esse valor. Então, para 46 elementos, ou com 46 elementos, eu vou ter uma tensão de 4,58111 Pascal. O que eu tenho que fazer? Aumentar o número de elementos. Então, essa simulação praticamente foi só um indicativo. Foi a primeira simulação com uma malha bastante ruim, com uma divisão bastante ruim. Volto lá no pré-processador, na malha e no Mesh Tool. Bom, existem vários controles de malha. Lembra que quanto mais elementos você colocar, maiores vão ser as suas matrizes, mais demorado vai ser o teu cálculo. A priori, quanto menor o número de elementos, quanto menor o tamanho do elemento, mais elementos você vai usar, mais preciso vai ser o seu cálculo. Aqui existe uma ferramenta que ele vai diminuir o tamanho do elemento para toda a malha, né? Para toda a malha, que é o global. Então, por exemplo, eu vou colocar um Smart Size e ele está colocando mais elementos, que é fino, ou mais grossa a malha. Está em número de 6, né? Eu vou colocar 4, só para a gente ver. E vou pedir para ele colocar a malha de novo. Clico aqui, vou dar um OK, ele vai reclamar. Ele vai falar para mim assim, olha, você tem certeza que você quer fazer isso? Você tem certeza que você quer colocar uma nova malha aí? Porque eu vou perder a anterior, hein? Se bem que os resultados ainda estão guardados na memória, mas eu vou perder os resultados. Tudo bem, vamos dar um OK e vamos ver o que ele fez. Ó, ele já colocou mais elementos. Mas olha, quando eu fiz esse controle global aqui, eu refinei todo o domínio computacional. Eu refinei toda a peça em regiões até que eu não precisava. Então, eventualmente, eu preciso de mais refinamento aqui. Então, eu posso usar controles de refinamento nessa região para aumentar o número de elementos onde é realmente mais necessário. Então, por exemplo, eu posso vir até aqui, ó, e usar um refinamento perto deste. Eu deixei selecionado Nodes. Vou dar um refine, ele vai falar, perto de que nó você quer refinar? Quero perto desse aqui. Selecionei ele, vou dar um OK, e aí ele pergunta, um refinamento mínimo ou um refinamento máximo? Não exagera muito, vou colocar 2 aqui. OK. Então, ó, não sei se vocês notaram, eu vou chegar mais próximo dessa região, ó, eu já coloquei mais elementos aqui. Eu poderia dar o tamanho do elemento que eu quero aqui, né? Um tamanho físico mesmo, falar, olha, são 2 milímetros, 3 milímetros, enfim. Eu posso ter esse controle ele é feito também usando o Mesh Tool, tá?
Eu posso refinar perto de linhas, em determinadas áreas, enfim. Bom, vamos ver o que está acontecendo aqui, ó. Vamos rodar para ver o que está acontecendo. Ele não perdeu absolutamente nada da setagem que nós já fizemos. Então ele ainda tem as cargas, ele ainda tem as restrições. Então eu vou simplesmente rodar de novo para ver o que acontece. Solution, Current Solution, vou dar um OK. Pode ser que demore um pouquinho mais, nem demorou muito mais. Quantos elementos eu tenho agora? Bom, a gente pode ver lá, né? Quantos elementos. Eu venho aqui no list, por exemplo, que eu poderia ter feito isso antes, para colocar nós mais atributos. Então ele está colocando todos os elementos. Aí ele coloca uma lista dos elementos, quais são os números dos nós de cada um desses elementos e quantos elementos a gente tem e sua numeração. Olha o que aconteceu. Só com aquele refinamento, eu saí de 46 elementos e fui para 356 elementos. Vamos ver os resultados para ver o que aconteceu aqui. Bom, então, vou observar Element Solution na direção X. Opa! Ixi, tudo vermelho. Fez nada. Então, por quê? Porque eu não li o último set. Então, venho até aqui, leio o último set de resultados. Né? Eu só vim aqui para ler, cliquei no último set e vou colocar Element Solution na direção X. E agora deve funcionar. Felizmente, funcionou. Olha o que aconteceu, pessoal. Ó, eu já consigo observar que as tensões estão mais... a variação está mais homogênea, não está daquele jeito. E mais, olha o furo, como ele está um pouquinho melhor representado do que ele estava anteriormente. Então, ó, com 356 elementos, a tensão foi para 4.3676. Aí você fala assim, nossa, mas já não deveria ter caído para 5? Não, não é obrigatório que isso aconteça. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer mais um refinamento. E esse refinamento tem que ser feito nas regiões onde eu tenho maior gradiente, onde eu consigo enxergar que essas variações não estão legais. Bom, o que eu vou fazer? Voltar lá para o pré-processador, junto da malha. Vou diminuir o tamanho do elemento global e vou pedir para ele colocar a malha aqui. Ok. Então, ele já diminuiu, mas não foi muito. Eu vou diminuir mais. Quero um pouquinho mais. Ok. E aqui, ó, o refinamento, perto do nó, eu vou querer um refinamento perto do nó, clicar, refine, clicar aqui. Eu vou refinar perto desses nós todos aqui, ó. E desses daqui também. Estou clicando em mais de um. E vou dar um OK. E vou usar um refinamento maior, 3. Vou dar um OK. Lembrando, como a gente está usando o software acadêmico, a gente tem limitação de número de nós aí, ok? Simplesmente solução. Fez. Vou olhar agora quantos elementos eu tenho. Então, ó, lista, elements. Olha como cresceu. Agora eu estou com 1.249 elementos. Enfim, vou ver os resultados. Element Solution na direção, a tensão na direção X. Vou dar um OK. Ó, não pegou, porque eu não li. Venho até aqui, leio os resultados. Último set. Perdão. Element Solution X 4.35431. Olha, dá para ver claramente que as coisas estão ficando melhores em termos de variação, né? Tem umas, ó, dá até para ver que está bem mais fluido essa variação, mas ainda a gente consegue ver alguns elementos que não estão adequados aqui. E ainda poderíamos ver mais coisas. Por exemplo, eu estou vendo a tensão em Y, mas em X, poderia ver a tensão em Y, por exemplo. Eu venho até aqui, a tensão em Y é essa daqui. E poderia ver, por exemplo, as tensões de cesariamento em cada um dos planos. Eu poderia ver as tensões principais, von Mises, né? Aqui, ó, von Mises. Bom, a tensão de von Mises, na verdade, como a tensão principal é na direção X, von Mises vai acabar sendo muito próxima, né, com os valores de X mesmo, né? Bom,
A pergunta que você pode estar fazendo é, tá bom, então quando é que eu paro? Né? Quando é que eu paro de fazer o refinamento? Bom, primeiro você tem que olhar visualmente. Então, nas regiões de maior gradiente, aqui ó, a gente já consegue ver que tem uma variação mais contínua. Uma coisa que você não pode ter elementos disformes, né? Enfim, tem que olhar para a peça toda. Eu estou olhando só a região onde a gente tem os maiores gradientes de tensão por motivos óbvios. Né? Se eu olhar essa região da peça que não tem praticamente variação de tensão aqui. Né? O mapa de cores mostra, né, que está tudo azulzinho, a tensão é baixa aqui. Toda essa região aqui está com tensão da ordem entre 0,8 e 1, né, que é aquilo que eu tinha falado para vocês originalmente, quando a gente estava fazendo a análise. Vai saindo distante do furo, a tensão aqui está por volta de 1 pascal, e é o que está mesmo. Né? Perfeito, pessoal. Então eu teria que fazer mais refinamentos. Bom, não sei se vocês notaram, para cada quantidade de elementos eu acabei pegando a tensão máxima. O que eu posso fazer agora? Eu posso vir até aqui, abrir o Excel e colocar, por exemplo, o número de elementos e a tensão e fazer um gráfico. Né? Vou vir até aqui, ó. Vou inserir um gráfico de pontos para a gente dar uma olhadinha na qual é a tendência. É lógico que com 3 pontos não dá para ver muita coisa, mas o que a gente consegue ver é que ele já está estabilizando, né? O que aparentemente está estabilizando. O que eu teria que fazer? Mais um refinamento para verificar se essa tensão realmente já estabilizou em por volta de 4,35, ok? Bom, então, usando exatamente os mesmos ferramentais, eu vou lá e vou fazer um refinamento adicional para ver o que está acontecendo. Bom, eu não vou fazer esses refinamentos adicionais por um único motivo. Eu estou usando o ANSYS estudantil aqui na minha casa, né? Usando o ANSYS estudantil, e ele tem limitação de número de nós, eu não vou conseguir ir muito além do que a gente está aqui, certo? Mas vocês já conseguiram entender qual é o procedimento. Uma das coisas que você pode estar em dúvida, né, é que o alvo de tensão analítico era 4,5, né, e eu estou com 4,35. Você tem que lembrar que eu peguei de um gráfico, as concentrações e tensões de um gráfico que eu chutei lá, peguei bem mais ou menos aquele fator de concentração de tensões. Se a gente pegar equações mais adequadas, ele dá realmente por volta de 4,35, então a solução numérica já está quase lá. Perfeito? Prezados alunos, muito obrigado.